Olá, amigos da Rádio Marandé e seguidores do nosso canal do YouTube. Hoje nós temos uma ilustre presença aqui do Eduardo Neves, atual recém-possado, ontem, né, Eduardo? Isso. Possado presidente da Fundação Carlos Barbosa. Então vamos aproveitar a presença do Eduardo, a gentileza por ter atendido o nosso convite. Eduardo, conta um pouco para nós da Fundação, como estávamos falando antes, né? O museu todo mundo conhece, mas detalhe um pouco o que é a Fundação Carlos Barbosa, o que ela representa hoje para a cidade, o que envolve, como é a manutenção do museu, qual é o mecanismo que mantém o nosso museu belíssimo, né? Comparado a tantos outros muito mais antigos e em cidades bem maiores, que é um orgulho para Jaguarão, nosso museu. Conta para nós como é que funciona esse mecanismo. Boa noite, Alencar, ouvintes aí da Rádio Marandé. Uma alegria estar aqui no bate-papo da Marandé. E importante isso aí, porque todo mundo conhece o museu, né? Acho que o Museu Carlos Barbosa está fazendo 50 anos o ano que vem de atuação na cidade, né? E pela própria atuação da Fundação, todo mundo já visitou, ou quando criança, um pouco mais velho, então a gente leva muitas as escolas lá, conhece o museu. Mas o que está por trás do museu, a mantenedora, digamos assim, é a Fundação. A Fundação Carlos Barbosa, que eu sempre digo que ela foi criada com um ato de uma generosidade muito grande para com Jaguarão, né? Porque a família do Dr. Carlos Barbosa, através das suas filhas, elas, apesar de não ter herdeiros, mas eles tinham parentes na cidade, e até hoje tem os Gonçalves, eles abdicaram mão de todo o patrimônio. Isso é raro acontecer. Não conheço muitas famílias, talvez conheça só essa, que faça isso em prol da comunidade. Que eles pegaram, e não é um patrimônio pequeno, é um patrimônio, talvez seja um dos maiores patrimônios que tem na nossa cidade para servir a comunidade. E a Fundação foi criada com esse ato de generosidade. E ela é tocada hoje também por um ato que também é de generosidade. Nós somos 12 conselheiros voluntários, então a gente dedica o nosso tempo livre, né, o nosso tempo, que hoje o que a gente tem mais importante na nossa vida é o tempo, né, que é aquele que não volta mais. Então temos 12 conselheiros voluntários que trabalham em prol da Fundação, totalmente sem interesse nenhum, e seguem esse legado assim para tentar cumprir e cumprindo o que foi deixado no estatuto e em testamento das filhas do Carlos Barbosa, que era a dona Eudóxia e a dona Branca, que realmente proporcionar cultura, proporcionar educação, proporcionar ajuda a 3 entidades de Jaguarão que estatutariamente nós temos que ajudar, que é a Santa Casa, a Associação César Augusto de Leivas, que é o asilo, e a Comunidade São Vicente. Então, todos os anos, o orçamento da Fundação ele é destinado um valor para essas 3 entidades, e ao longo do tempo, desses quase 50 anos da Fundação, esse valor atingiu somas importantes. Então, ele acaba de uma forma generosa, transferindo esse patrimônio para a comunidade de Jaguarão. Perfeito. É importante, né, que a comunidade saiba, né, como funciona e o que se destina. E a gente podia falar um pouquinho aí, de repente a gente pode até num outro bate-papo aprofundar mais a questão do Carlos Barbosa, né, Dr. Carlos Barbosa, do cidadão que foi, né, de um político eminente, foi presidente do estado, né, na época era presidente, ainda não era governador. A questão do telefone, o primeiro telefone, algumas curiosidades, né, que as pessoas veem no museu, e um pouquinho mais, falar um pouquinho da pessoa do Carlos Barbosa. Tem algumas coisas interessantes, né, que ele foi realmente, na sua época, ele foi numa época que a região sul aqui do estado, ela era talvez a região mais importante politicamente do nosso estado, né, e daqui saíram grandes políticos, e Jaguarão também. Jaguarão era uma das 20 cidades mais importantes do estado na sua época, até por causa da base econômica
dessa região, que era o charque, as charqueadas, a agricultura, e isso era a base econômica de todo o Rio Grande do Sul naquela época. Nós não tínhamos uma industrialização muito grande, e aí, bom, aí nós vamos entrar em vários aspectos, por que nós não nos industrializamos, né, e a metade norte acabou passando na frente, mas não é esse o bate-papo. Mas o Dr. Carlos Barbosa, eu acho legal de dizer que ele nasceu em Pelotas, porque a família era daqui. Então, vindo para Jaguarão, ele nasceu em Pelotas, porque as distâncias os tempos percorridos eram muito maiores que hoje em dia, mas ele sempre frisou que era jaguarense. Então, hoje, até quando nós falamos com o pessoal de Pelotas, eles dizem que o atual governador do estado, Eduardo Leite, ele é o segundo governador de Pelotas, né? É o segundo governador da região sul, e a gente diz que não é verdade, que ele é o segundo governador da região sul, mas o primeiro foi o jaguarense Carlos Barbosa, porque ele falava muito que ele era jaguarense de coração, e ele era médico, né? E essa possibilidade, e o médico naquela época, ele era um médico muito de família, ele era um médico que ia na casa, não existia consultório. Então ele tinha toda essa base humanista de conhecer, de cuidar das pessoas. Então, até é engraçado que na cidade de Melo, no Uruguai, tem uma rua que chama Carlos Barbosa, porque ele atuava muito no Uruguai também. Então a medicina era muito indo em casa, e ele foi um dos que fundou a Santa Casa de Jaguarão para ter um local que pudesse atender as pessoas. Então, naquela época, a gente via que nós, eu não gosto de dizer que Jaguarão já teve, mas as pessoas de Jaguarão, eu acho que elas participavam muito mais da comunidade. Então, a gente vê que a gente tem muita coisa desde aquela época. Era uma outra época também. Né? Era uma outra época que talvez a preocupação mais fosse investir no local, mas realmente cada um faz da sua forma. A gente faz mais trabalhando em prol de manter e ir adiante do que nós que nós recebemos, né? Mas realmente ele foi senador da República também, então ele teve toda essa atuação política. Ele começou a construção do Palácio Piratini. Ele tem um quadro lá no museu muito bonito que ele recebeu dos alunos da Escola de Belas Artes de Porto Alegre, que ele fundou a Escola de Belas Artes, ele fundou a Escola de Medicina. Então a cidade de Carlos Barbosa leva o nome dele porque ele levou a aviação férrea, o trem até lá, e proporcionou que aquela região se desenvolvesse. Então realmente ele conseguiu fazer em 4 anos no estado, deixar uma marca muito grande. Mas isso aí é aquilo da história que nós levamos. Levamos o que o museu apresenta, que o museu conta, mas a Fundação vai além. A Fundação tenta levar esse legado humanista da família Barbosa Gonçalves, que eu acho que é muito importante. Então, hoje nós temos bolsa de estudos para estudantes que precisam, né? Carentes porque precisam, né? Então hoje nós disponibilizamos bolsa de estudos para estudantes carentes. Estamos com um projeto educacional agora muito forte, começando agora. Hoje tivemos uma palestra no Teatro Esperança para os alunos. Abertura oficial? Nós estamos tentando, nós trouxemos para junto da Fundação, porque eu acho que a gente tem que trazer quem entende de educação, né? Quem entende todo projeto que a gente vai fazer, seja um projeto comercial, um projeto educacional, um projeto, sei lá, cultural, um projeto viário. Não adianta nós fazer uma estrada sem um engenheiro, não adianta nós fazer um projeto de educação sem um professor, não. A gente acaba... Podia até contar pra gente as 3 escolas, né? São 3 escolas que foram escolhidas. A primeira, nós trouxemos então para dentro do projeto o Sebrae, o Sesc, o Senac, o Cindy Lojas de Jaguarão, que compõe, que digamos assim, que é o guarda-chuva do Sesc Senac aqui em Jaguarão, e a Fundação Carlos Barbosa. Então,
o Sebrae ele tem uma expertise muito grande em educação, o Senac idem, e o Sesc ele também tem nessa parte cultural. E o que tinha perguntado? Não, das escolas que estão fazendo parte desse projeto. E uma das premissas básicas desse projeto que nós entendemos que pode mudar, pelo menos ajudar as pessoas, os alunos a se desenvolver um pouco mais, eu não digo melhor porque é difícil, mas ter um enfoque diferente é que sejam voluntários. Então nós apresentamos esse projeto na Secretaria de Educação. A princípio nós íamos fazer um projeto piloto com 2 escolas, uma de ensino fundamental e uma de ensino médio, mas teve 2 escolas de ensino fundamental que quiseram muito e nós abrimos para mais uma. Como é o primeiro ano e nós estamos testando, ainda estamos apertando, estamos sintonizando ali o projeto, como ele vai ser. Então, hoje, as 2 que quiseram é a Escola Fernando Ribas, é a Escola Ceni Dias, e no ensino médio a Escola Lauro Ribeiro. O que esse projeto ele tem? Ele vai, no ensino fundamental, o nome do projeto é Trilhas do Saber, então ele é uma caminhada, então a gente começa a entender como uma caminhada ele. Então ele vai participar 7º, 8º e 9º ano. O Sebrae realmente vai trazer uma trilha de aprendizado. A gente fala que é empreendedorismo, mas não é um empreendedorismo assim, achando que todo mundo vai ter a sua empresa, todo mundo vai ter o seu negócio. É um empreendedorismo de vida. Todo mundo fazer o que tem a sua aptidão de uma forma melhor, de uma forma empreendedora, de uma forma planejada, de uma forma a ter motivação para fazer, a entender que cada um tem o seu papel dentro da sociedade, né? E a gente quer passar isso. Então ele vai nesse ensino fundamental, vai de robótica, vai de vai de meio ambiente, vai de vários pontos do dia a dia nosso, que vai colocando aquele despertar no aluno e na própria escola. Então nós fizemos um primeiro momento, a gente fez no próprio museu, a gente fez o lançamento para os professores, que foi muito interessante, foi muito bem recebido, porque, como eu digo, todos são voluntários, os professores, as escolas, isso é a direção da escola, isso aí é a premissa básica para um projeto dar certo, porque não foi oferecido, como eu digo, às vezes as coisas são oferecidas, tem que cumprir, não. Se tu não quer, não tem problema nenhum. A gente vai aplicar para aqueles que querem e ver o resultado, né, que isso vai dar no futuro, né. E hoje o Sebrae trouxe um palestrante muito interessante que fala desse despertar, falou para as crianças, então foi um projeto, foi uma abertura para as crianças. Nós já tivemos a sensibilização com os professores, a escola, os diretores, tivemos agora com as crianças e queremos fazer agora. Hoje foi um sucesso muito grande com esse palestrante que trouxe esse tema do propósito da vida, do despertar, do ser feliz com aquilo que se faz, com entender o gostar de fazer as coisas. A gente sempre diz, o projeto realmente é esse, tu tem que gostar de fazer aquilo que tu faz, de uma forma que tu seja feliz, não importa muito como tu vai fazer, mas a forma que tu vai fazer, que tu alcançar essa. Então foi bem isso que o palestrante trouxe. E agora nós estamos tentando e vamos conseguir, o Sebrae já deu ok, vamos fazer uma sensibilização para toda a comunidade escolar, com os alunos, professores, com a família dos alunos, funcionários que trabalham na escola, junto com o início do projeto em si, que vai vir um consultor do Sebrae para começar a mão na massa mesmo, né? Pra passar conteúdo. E o legal desse projeto é que ele treina o professor. Então ele não vem um consultor e vai lá, vai fazer
o papel dele, como se ele fosse o professor. Ele vai treinar o professor do próprio colégio para que ele tenha as ferramentas, que ele consiga ser independente e usar no dia a dia ou na matéria dele que ele ministra para poder mudar um pouco a dinâmica de sala de aula, né? Então é muito interessante. E tem um debate hoje na educação, né, que a carga de informação aos alunos, desde as escolinhas, né, o que eles já têm em casa, o que eles já têm acesso é muito grande e tem que haver uma transformação também na questão do professor, né? Professor das escolas como um todo, porque em muitos casos os alunos estão na frente dos professores, né? Por isso tu falou que eles vão trabalhar com IA, inteligência artificial, né? Sim. Imagina, é um processo bem atual, né, que são todos temas... Tá no início, né? Então requer um diferencial. Não, e temas atuais, com pessoas especializadas que vão passar esse conhecimento, né, para toda a escola. Mas o mais importante que eu estou vendo aqui, porque esse projeto está sendo construído, ele não é algo que veio pronto, formatado, né, então ele é uma união de instituições sérias que chegaram à conclusão, justamente por esse propósito da Fundação de se entregar para a comunidade, de entregar algo mais para a comunidade, que não só, que é importantíssimo e já seria o bastante, né, porque é bom frisar que a Fundação ela não usa recursos públicos. Todos os recursos da Fundação são privados, então são oriundos dos rendimentos do patrimônio da família do Carlos Barbosa, desse gesto de generosidade que eu falo com o Jaguarão, né? Então, nós entendemos que nós poderíamos um pouco mais, poderíamos ir um pouco mais além, só que nós precisávamos de outras instituições para poder fazer de uma forma bem feita. Então, esse projeto é tão inédito que é a primeira vez que nós conseguimos juntar no estado do Rio Grande do Sul o SEBRAE, o SESC, o SENAC e uma instituição, que é a Fundação Carlos Barbosa, que está encabeçando o projeto, para montar e modelar. Então a gente sabe o que vai fazer, mas a gente está medindo dia a dia, etapa a etapa, a reação dos alunos, dos professores, para ver se a gente está no caminho certo e atingir esse objetivo. Um sentimento que eu tive até agora é que os professores, os alunos, a comunidade escolar em si sabe o que fazer. E eu acho que o grande papel nosso além de dar essas ferramentas novas, é motivacional, é dizer que podem fazer, entendeu? Que tem capacidade para fazer. E isso, com a motivação que a gente já viu hoje, a gente já viu lá naquela reunião que tu estava presente lá no primeiro dia, e a gente viu que isso aí está gerando um círculo virtuoso, algo positivo, assim, que hoje estava todo mundo muito animado ali, eu estava meio apreensivo, porque era uma palestra que eu não conhecia, hoje de manhã foi às 9h30 no teatro, mas todo mundo estava com aquele espírito que vai dar certo, entendeu? Então deu certo, quando a gente está todo mundo olhando para um lado, e os alunos também, quando a coisa já começou a fluir, e eu digo, eu acho que é por aí a situação. Não, e esse acréscimo, né, porque há um tempo atrás, principalmente na área mais cultural, o SESC sempre esteve presente nas atividades de Jaguarão, né? Sejam elas governamentais, às vezes não, e eu particularmente tenho um respeito muito grande pelo SESC e a figura do Parada, né? Até um abraço para o nosso amigo Parada, porque não é comum, né, Eduardo, uma cidade do nosso tamanho, com 28, 29 mil habitantes, ter um balcão, né, como o do SESC, né? Mas sabe que a gente deve muito à atuação do Fernando. O Fernando Mendes é o presidente do Sindilógico de Jaguarão e ele é diretor da FEComércio. É encanzinado, né? É encanzinado. Então hoje, e ele cobrando, e eu participei dessa cobrança junto de o SESC e o SENAC estarem em Jaguarão. E essa construção junto também, por exemplo, o SESC e o SENAC hoje estão na Casa Cosmos, na antiga Casa Cosmos, ali na 15,
General Câmara, não sei qual é o nome daquela rua. Não, é Carlos Barbosa, né? Carlos Barbosa. Aquele prédio é da fundação, então a fundação aluga aquele prédio para o Sesc Senac. E uma das coisas que nós falamos quando eles vieram para cá, e eu falei para eles, porque é importante dizer que como o conselho da fundação é um conselho, eu digo que é parlamentarista, porque nós somos 12, eu já estou há mais de 20 anos atuando na fundação. Então a gente estar presidente ou não é algo que talvez te dá. Estar presidente, tu tem alguma responsabilidade mais, porque tu tem a representatividade da instituição. Mas todas as decisões da fundação, elas são tomadas pelo conselho, não são tomadas pelo presidente. Então é algo assim, o Eduardo inventou lá tal coisa, vai lá e faz. Assim, não é assim, tem que ser tudo aprovado. E uma das coisas que a fundação em si falou para o Sesc e para o Senac, quando nós alugamos ali, que esse dinheiro ia ser revertido em ações. E está sendo. Então esse dinheiro que o Sesc e o Senac pagam de aluguel para a fundação, a gente colocou muito claramente, nós vamos reverter isso para a comunidade. Tanto que esse projeto, nós não estamos, como eu digo, não está totalmente formatado ainda, mas a ideia nossa é que a fundação proporcione um valor para as escolas, primeiro, para proporcionar aos alunos que participarem, chegarem até o final do ano nessa trilha de saber, que cumpram todas as etapas, eles possam fazer uma viagem de conhecimento. Tem uma feira de tecnologia do Sebrae em Novo Hamburgo, e a ideia nossa é que a escola proporcionar que as escolas que participam, as escolas municipais, consigam levar os alunos lá. Então a gente já mapeou, vão ser 200 alunos atendidos pelo projeto. A fundação vai oferecer ônibus e alimentação para as escolas, para que consiga levar nessa feira de tecnologia, porque eles vão estar treinando aqui, vão estar fazendo os projetos dele, que eles consigam ir lá ver outros projetos também, e ao mesmo tempo fazer uma visita cultural a Porto Alegre, daqui a pouquinho no Palácio Piratini e no Museu da PUC de Tecnologia, ver talvez com os olhos de fora de Jaguarão, né? Saindo um pouco de Jaguarão. Alguns já devem ter visto, mas muitos eu tenho certeza que nunca tiveram a oportunidade. A robótica vai estar presente de uma forma forte, pelo que você está falando. Vai estar presente, sim. Um dos pontos trabalhados em sala de aula é a robótica. Então é bem atual, né? Uhum. E para o professor também, nós estamos, os professores que, como são voluntários, eles não estão recebendo nada a mais para participar desse projeto. A ideia é que a gente consiga também proporcionar algum lazer para eles, algo a gente ainda está formatando, então não vou adiantar aqui agora, sim, mas através do Sesc e a Fundação também disponibilizar que eles tenham um momento que eles possam comemorar o sucesso, enfim, essa participação no projeto. E no ensino médio, que é algo muito legal, que o programa do ensino médio ele chama de Despertar. Então realmente um despertar, porque no ensino médio acontece aquela transformação toda, né? Nós todos que já passamos ali... É um abismo, né? Do ensino fundamental para o médio. E do médio parece que tu já tá querendo que o adolescente vire adulto, né? Uma hora para outra, tu vai trabalhar, tu vai estudar, tu tem que fazer, cada um de acordo com essa realidade, tu tá jogando ele já, aquela criança que entra no ensino médio criança, ela tem muito pouco tempo para virar um adulto, né? Então, e às vezes fica naquele meio termo, não sabe muito bem se quais as oportunidades que tem, enxerga o mundo às vezes sem oportunidade nenhuma, né? E esse projeto que o Sebrae vai instituir também na Escola Lauro Ribeiro, que foi a única escola de ensino médio do município, né? Se chama Despertar, que é despertar para a vida, né? Eu digo, é um empreendedorismo para a vida, tu despertar para novas oportunidades, tu entender que tu pode fazer, que tu pode ter que tu pode ser bom naquilo que tu escolher, né? Então é justamente isso, esse despertar, né? E o Senac, ele vai proporcionar, isso aí já está garantido, 5 vagas na Unisenac, na Universidade do Senac em Pelotas,
todo o curso presencial, de 3, 4 ou 5 anos, até ter alguns cursos, gratuitamente para os alunos, para os 5 alunos que nós estamos, não sei se vai ser mais, por isso que a gente ainda está construindo, né? Como a gente vai, mas dos alunos que participarem, 5 vão ser escolhidos para ganhar uma bolsa integral durante os 5 anos na Universidade Senac em Pelotas. E a fundação vai ajudar, se a pessoa não tiver condições, vai ajudar a pagar os 3, 4 ou 5 anos, o tempo que durar o curso, o deslocamento dessa pessoa, o ir e vir dela a Pelotas. Ainda não sabemos qual vai ser a forma de distribuir isso aí, não sabemos qual a forma mais justa, né? Mas a gente está sendo muito debatido, então é um projeto em construção, mas é muito legal, porque o Sebrae ele tem a metodologia, ele tem os diretores de educação, ele sabe o que funciona, ele sabe tratar com as escolas, o SESC tem essa parte de entretenimento, né, que vai proporcionar também a professores e alunos, e o Senac tem a faculdade, que é o segundo passo que a gente quer entregar conhecimento para essas pessoas, mas também entregar um futuro. E a ideia é que a gente consiga repetir todo ano isso aí, que vá criando um círculo virtuoso, daqui a pouquinho dando certo, motivando as comunidades escolares. O ano que vem a gente consiga mais parceiros, porque a Fundação não consegue fazer tudo sozinho, mas parceiros de empresas de Jaguarão que acreditam na educação, que para proporcionar que mais escolas participem. Eduardo, como é que foi o processo dessa seleção da escolha desse plano piloto, né, que é o que está acontecendo agora nas escolas? Foi bem como eu te falei, foi voluntário. Nós chegamos na Secretaria de Educação, a ideia era fazer uma ensino médio, ensino fundamental na rede municipal e uma de ensino médio na rede estadual. Nós tínhamos até uma reunião marcada lá em Pelotas com a coordenadora da Quinta CREA, mas primeiro nós marcamos aqui na Secretaria de Educação do município, antes de apresentar para a rede estadual. Aí quando veio a coordenadora de educação do Sebrae, junto com a Larissa, que é a Larissa Bittar, que é a coordenadora cultural da Fundação, e eu fui junto, nós apresentamos para os diretores no início do ano, quando eles fazem aquela reunião de preparação do ano, né? E dali já a Escola Lauro Ribeiro já quis, 2 escolas, a Escola Fernando Ribas e a CN Dias, ensino fundamental, já quiseram, e nós acabamos não oferecendo para a rede estadual, porque nós não tínhamos braço para ter mais escola nesse projeto piloto, que eu digo, que a gente está construindo com ele andando. Porque hoje a gente já viu que são 200 alunos impactados e 53 professores. Então, esse ano ele era para nós afinar ele, ver onde a gente errou, onde a gente acertou, onde a gente conseguiu motivar, onde os alunos pegaram, onde se transformou alguma realidade em algo melhor, né? Não que seja ruim, mas em algo melhor. Eu sempre digo, a gente está ali para realmente ajudar a comunidade escolar, né? E no fim já saiu grande, né? Já saiu maior do que nós pensávamos, né? E vamos ver se tudo der certo. O ano que vem a Fundação vai ter esse dever de casa de trazer mais parceiros, né? Trazer parceiros para que a gente possa contemplar mais escolas, né? Mas a ideia é criar esse círculo virtuoso, dando certo e ajustando. Ser perene. E ser perene. Então o Senac já se comprometeu todo ano reservar, que eles têm vagas gratuitas para Jaguarão, reservar vagas gratuitas. O Sebrae está muito empolgado. É muito legal ver essas 3 entidades empolgadas, porque elas estão puxando, elas toda hora estão querendo fazer reunião aqui, estavam todas juntas no lançamento, os diretores do SESC, Senac e Sebrae, e estão tratando isso como um case nacional, porque eles nunca trabalharam os 3 juntos. Então, estão empolgados e acabam empolgando a gente, que às vezes fica achando, será que vai dar? Será que não vai dar? E hoje foi algo muito empolgante, porque a gente viu a empolgação dos professores, os depoimentos deles e as crianças lá escutando que podem mais, né? Eu acho que isso é muito importante, né?
o jovem escutar que ele pode, que ele não precisa ficar, apesar de toda a dificuldade que às vezes a gente tem, né, principalmente os que têm menos oportunidades, que eles podem. Porque às vezes tu já disse que não pode de cara e realmente não acaba sendo algo que não é boa para a vida daquele jovem. O município do interior enxerga a educação também de uma outra perspectiva, né? Que é complicado, né? A gente sabe da problemática toda que é, e não deixa de automaticamente ser motivante por isso, né? Porque a escola é aquela coisa, né? Que é mais do mesmo. Eu sempre digo que a gente não vive de 1950 para cá, a gente não vive uma evolução tecnológica, é um atropelo tecnológico. Todo dia tem uma coisa diferente que faz maravilhas, e é um processo que, falou da robótica, de trabalhar com a inteligência artificial com esses alunos, é uma coisa muito positiva, né? Eu entendo diferente, assim, né? Eu entendo assim, e aí uma opinião minha, não é científica, não é de educador, eu não sou longe disso, né? Eu acho que o grande desafio da educação hoje é entender o que tem que ensinar, né? Eu acho que a gente não... Eu olho assim, nós temos que entender matemática, nós temos que entender português, nós temos que entender física, química, biologia, todas aquelas matérias que fazem o conhecimento geral da gente ser uma pessoa que tem um conhecimento realmente que nos faça enfrentar o mundo. E ter a leitura de mundo. Ter a leitura de mundo, mas isso aí só não basta mais. Sim. As habilidades, nossa, é que nem a gente, nós fizemos curso de datilografia, hoje, naquela época era importantíssimo, hoje não serve mais. Fax. E aí a gente briga com as crianças que estão com o celular, aí eu brigo porque realmente brigo com as minhas filhas, né, às vezes, né, porque não interagem, mas aí eu fico me perguntando, tá, mas e as habilidades que elas vão precisar para enfrentar o mundo, né? E quando a gente lê qualquer especialista, ele diz que nem tu disse, é um atropelo, né? Atropelo porque total. As habilidades que a pessoa vai ter hoje não vão ser as mesmas daqui a 2 anos, não vão servir mais, daqui a 5 com certeza, daqui a 2 anos não servem mais, e a pessoa vai estar sempre se atualizando. Então eu acho que a grande jogada disso tudo realmente é o despertar e a pessoa entender que vai ter que estar sempre estudando, vai ter que estar sempre se aprimorando. Aquilo que ela aprendeu não vai servir mais, mas ela vai ter que ter aquela bagagem. Então está muito mais difícil para os nossos jovens, está muito mais desafiador, está muito mais instigante para que ele consiga realmente chegar para chegar a ser feliz. Hoje o palestrante dizia muito assim, tu tem que caminhar para tu ser feliz. E realmente é isso, não importa o que tu faça. Tu tem que, daqui a pouquinho tu tá ganhando, tu tem uma profissão, tu tá ganhando muito dinheiro, mas tu é infeliz. Então tu tem que caminhar, dar passos para onde tu quer ir, para saber aquele teu norte. Só que tu não precisa ter preocupação de ter certeza que o norte é aquele. Daqui um pouquinho, daqui a 2 anos não é mais, mas tu tem que caminhar. Corrigir a rota. Tu tem que ir corrigindo. E isso aí é a coisa mais normal hoje em dia. Então a gente tem que entender esses novos normais, essa evolução da sociedade. E o papel da Fundação, justamente, como sempre foi, estar junto com a sociedade, estar junto com a comunidade, é mais uma vez tentar proporcionar. Se uma criança, 2 crianças, uma escola aproveitar, se conseguir repassar isso mais à frente, se nós conseguir tornar isso perene, excelente, mas se 1 ou 2 já aproveitar, eu acho que já teve sucesso. Aquela questão da utopia, agora eu lembrei de uma palestra do Eduardo Galeano, que uma menina perguntou para ele, da plateia, que de que adiantava o sonho, a utopia, se a gente dava 3 passos e ela se afastava 2, 3 quilômetros, mas utopia é justamente para isso. Para a gente caminhar. Para a gente caminhar. Eduardo, muito obrigado pelas informações, né, e para as pessoas conhecerem, né, a questão, o museu, como tu falou, a grande maioria dos nossos cidadãos conhecem, as escolas, as universidades, mas o
o todo, né, da Fundação Carlos Barbosa, tudo que abrange, é importante também que as pessoas tenham conhecimento de que existem pessoas de forma voluntária que tocam, né? Eu acho, eu escuto muito agora, e já escutava há muito tempo, que a fundação sempre foi muito fechada. E não é que seja fechada, é que é uma responsabilidade muito grande. Tocar um patrimônio que tem a fundação, em termos que foi deixado por essa família, né? É uma responsabilidade grande. Não deixar a peteca cair, não deixar o museu, a memória, que é uma memória de Jaguarão, cair, não deixar ele ficar, enfim, não cumprir o seu propósito, é uma responsabilidade muito grande. Então, a fundação precisa de parceiros, e às vezes as pessoas enxergam a fundação, aquilo ali é algo meio aristocrático, algo meio fora da realidade nossa, mas não é, porque se esse patrimônio foi deixado para uma instituição, e essa instituição tem como propósito, foi criada por uma decisão de testamento, tem como propósito justamente isso, auxiliar a comunidade dentro de suas possibilidades, na cultura, na educação, na saúde, porque ele era um médico, no cuidado, ajudar o Asilo César Augusto de Leivas a fazer o seu trabalho excelente que faz. Santa Casa. A Santa Casa, na saúde. Isso é estatutário, né? É estatutário. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir, e isso aí faz parte do coração da fundação, e a gente está sempre aberto para essas demandas, né? Então, na verdade, a gente que está lá dentro, assim, a gente olha, há 50 anos a gente está se fazendo tanto por Jaguarão, e realmente, assim, as pessoas já passaram mais de 30 conselheiros lá, e eu tenho certeza que a comunidade não sabe, porque são pessoas voluntárias e anônimas. Claro, agora com a internet a gente estamos aqui conversando, com certeza as pessoas vão saber que eu estou presidente agora, mas são pessoas que estão lá abnegadas, e sempre se fala no propósito dessa atitude generosa que a família Barbosa Gonçalves teve. E isso que a gente procura levar, influir positivamente na comunidade de Jaguarão. E tem uma equipe muito boa ali, né? Uma gurizada jovem que está trabalhando ali, os trabalhadores da cultura. Da cultura, muito boa. Tem a Larissa, tem a Carol, que entrou agora, a gestora administrativa. Tem o Theo, tem o Leandro, tem a Dani, que é uma restauradora. Então, todo o pessoal aqui de Jaguarão que está se formando. Está se formando em zoologia, em restauro, está se formando em turismo, e a fundação acaba ajudando eles nessa fundação. Hoje a gente tem uma estagiária em restauro da Unipampa lá dentro, que faz estagiário com a Dani, que é a nossa restauradora, que faz trabalho fantástico lá, está sempre restaurando os quadros, as peças lá, que tem um acervo muito bonito. Tem a parte rural também, tem o Ni, que é o gestor rural, tem 2 rapazes lá que são fantásticos, o alemão que está há 30 anos na fundação, que é o nosso, não é um faz-tudo, mas é o que dá o tom ali da recuperação, do que quando quebra alguma coisa, quando faz pipoca, faz não sei o que, faz de tudo. Então, as pessoas que trabalham lá, elas trabalham num lugar que tem propósito, então elas trabalham pensando em se doar para a comunidade. Então isso aí é muito legal de ver o trabalho que eles fazem lá. E sem eles, com certeza a fundação não existiria, né? Porque o conselho só dá conselho, que nem eu digo, né? Dá o tom, né? Dá o tom, inventa projetos, vai lá, faz, mas quem executa é o pessoal, né? Se eles não tivessem lá, hoje estava no teatro, tinha, além da Larissa, que é a gestora cultural, estava a Carol, gestora administrativa, e mais 3 funcionários da fundação lá fazendo pipoca para as crianças. Nós estávamos assistindo com pipoca, então aquilo eu digo que a pipoca da fundação está famosa, mas a pipoca é aquela acolhida, né?
E nós temos agora terça-feira também, segunda-feira a gente tem o trade que a gente chama das escolas, né? Que todas as escolas vão lá e tem uma boneca que foi restaurada, que tem um tamanho de 1 metro, 1 metro e pouco, toda de porcelana, que era a boneca da Dona Branca, e tem uma menina de Jaguarão que é bailarina, e toda a segunda-feira ela se veste de boneca, ela fica em posição de boneca. Então as gurias vão lá, as escolas vão lá olhar aquela boneca, e daqui a pouquinho a boneca sai dançando, né? Então é muito lúdico, isso aí eu acho que marca muito essa visita, né? E tem, até para nós encerrar, Eduardo, que se falar muito, as pessoas não vão ter paciência de nos enxergar, com certeza, assistir. A proximidade que ali a sede do museu, eu tive o prazer de acompanhar 2 pessoas que, sem querer, ou nas entrelinhas, elas falaram. Um foi o presidente do IFAM na época, o Luiz Fernando Almeida, e eu não lembro do nome da presidente na época do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus. E eu lembro que foi num dia, 2 dias, foram dias diferentes, totalmente fora de hora, assim. Eu liguei pro Zé, né, pro Caetano, e expliquei a situação. Não, podem vir agora. Aí nos atendeu muito bem lá. E os 2 disseram assim, tipo, eles fizeram um pequeno discurso, mas nas entrelinhas deu para ler que eles não imaginavam que uma cidade interiorana, fronteiriça, pequena, tivesse um museu dessa qualidade, né? Inclusive o presidente do IFAM na época elogiou muito a parte metálica, têxtil, de madeira, de conservação, que é raro em museus, né? O ambiente que está ali, né, de época. Só para fechar, né, tu falou no Caetano, o Caetano é um dos principais conselheiros da história da Fundação, né? Hoje é o nosso decano, o conselheiro mais antigo, e ele que organizou administrativamente a Fundação como ela está hoje, né? Então ele tem além de ter um carinho muito grande, trabalha voluntariamente, grande parte de como a Fundação está hoje se deve a ele. Então, perfeito, então, Eduardo. Teu primeira vinda no bate-papo da Marandé e do canal do YouTube também. Vamos agradecer quem nos assistiu, né, os ouvintes da Marandé, nossa rádio do pop rock nacional, do rock, do jazz, do rock clássico, do rock internacional. Continue sempre com a gente, nos escutando. E o canal do YouTube aqui, a gente sabe que o papo sempre é cultural. Sempre é cultural, música, teatro, cinema. Então, Jorge, muito obrigado pela presença. Tamo às ordens. Um abraço a todos aí.